A gente está num cenário, Guilherme, político, econômico, de muitas incertezas. Assim. Parece que a única certeza é a imprevisibilidade. Qual dica que você dá? A gente tem muitos empresários que assistem a gente, que acompanham o Coevocast, para essa gestão de risco efetiva. Como é que eu protejo a minha empresa nesse cenário? Quando chegam empresários muito ansiosos para você, como é que você vai elencando as possibilidades? Enfim, nesse mundo imprevisível, como é que a gente atua com um nível saudável de previsibilidade e de segurança? Não, eu acho que nesse aspecto a gente procura ser bastante pragmático e organizar, né, quais são as prioridades, né? Como você bem falou, né, eu acho que os últimos dias, né, a gente está aqui no dia 9 de abril, em meio a várias discussões sobre guerra tarifária que tem mexido, né, os mercados financeiros, que é onde eu atuo prioritariamente, de uma maneira brutal, né? Então, assim, ninguém vai ter bola de cristal para saber qual vai ser o próximo Twitter do Trump. Sim. Né? Que impacta hoje em dia o mercado de uma maneira exorbitante. Né? Sim. Então, assim, eu acho que todo mundo que a gente senta, né, a gente atende não só pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, né? A gente procura entender quais são as obrigações, quais são as necessidades, quais são os objetivos, né? Porque muitas vezes, através do mercado financeiro, você pode planejar e evitar essas preocupações, né? Então, vou dar um exemplo aqui que muitas vezes o empresário ele importa alguma coisa e aí talvez uma oscilação muito grande do câmbio possa afetar significativamente as margens dele. Gente, se o dia a dia dele é importar, a gente tem instrumentos financeiros que a gente consegue já ter uma previsibilidade de qual câmbio que faz sentido para ele fazer o negócio dele funcionar, né? Aí entra aquele que é chamado experiência, né, Guilherme, também, né? Que você consegue ter esse mais conforto cognitivo do que a gente, às vezes, que entra muita interferência. Isso acontece muito, né? O empresário está lá no calor do dia a dia do negócio dele, as coisas acontecendo, né? E é muito mais fácil para uma pessoa de fora chegar e falar assim, bom, vamos colocar essa bola no chão e vamos ver realmente o que é importante, né? Vamos encontrar soluções, né, para os problemas que você, né, imagina que você tem, que você possa ter, né? E aí a gente realmente faz um trabalho, né, que é quase de um psicólogo, né, de entender realmente as dores do cliente, o que realmente preocupa, o que coloca o negócio dele em ameaça, né, para a gente encontrar soluções para manter o dia a dia dele cada vez mais produtivo, né, a empresa dele cada vez mais organizada, mais saudável, independente do cenário. Né? Acho que nesse sentido, ainda que a agência como agência de marketing, né, e você com assessoria, planejamento financeiro sejam universos diferentes, mas eles têm esse elemento em comum, que o cliente, ele o tempo todo ele tem input de informação, o output ele vai jogando para você, e aí chega uma hora que você convida ele e ele precisa da gente para fazer esse zoom out. Né? Primeiro a gente coloca as emoções no lugar dela e define quem comanda quem. Né? Senão a gente é comandado por emoções e você não consegue ter uma visão estratégica. Depois a gente coloca o problema e faz o zoom out. Então, se analisa cenário, a macro tendência, o algoritmo naquele momento, porque no caso de vocês é o Twitter do Trump, no nosso caso é o algoritmo, que muda toda hora. Então, quando a gente tem essa experiência e essa musculatura de negócios, cliente no Brasil todo, diferentes nichos de mercado, eu acho que essa previsibilidade, com muitas aspas, é o saber respirar, fazer um zoom out e olhar todo o cenário. E, às vezes, é o que você falou, ele está transtornado de informação, de problema, de desafio, e ele só precisa de alguém. Eu falei, cara, vou te convidar a olhar de um outro ângulo, eu vou te mostrar o ângulo que eu estou vendo, e você me diz se faz sentido. E, às vezes, o nosso trabalho é construir junto, só convidar ele a olhar de um outro ângulo. Faz sentido para você? Com certeza. É justamente isso que a gente busca fazer, né? Realmente você tocou num ponto, né?
cliente hoje em dia, né, ele é bombardeado de informações. Sim. Então, é muito desafiador para ele conseguir separar, né, o que realmente é fato, o que é boato, o que realmente vai acontecer, né? E muitas vezes ele está inserido ali numa rotina, né, tão intensa do dia a dia que ele tem dificuldade de fazer esse zoom out que você comentou, né? Então, o nosso papel é dar tranquilidade, apoiar, né, o cliente para ele conseguir navegar nesses cenários, né, de uma maneira que o negócio dele continue resiliente, né? Perfeito. Perfeito. Vamos acalmar a galera. Vamos para a próxima.